Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com vocês? José Antônio Nogueira, da Rádio Web Nogueira, a sua melhor rádio. Hoje, domingo, dia 5 de junho de 2022, está no ar o programa Ponto de Vista Especial para os irmãos católicos, evangélicos, pentecostais, neopentecostais e coisas que tais. E quero, obviamente, agradecer aí o carinho aí dos inscritos, dos novos inscritos e dos futuros inscritos na Rádio Web Nogueira. Muito obrigado, graças a Deus. Nós estamos alcançando aí grandes índices a cada dia, né? Subindo aí um degrauzinho nos índices e na audiência dos nossos programas e vídeos, graças à colaboração de vocês. Então comentem o vídeo, esse vídeo, outros vídeos que vocês acompanham da Rádio Abinagueira, com os familiares, com os vizinhos, com as vizinhas, com os amigos, com as amigas, com os parentes, com todo mundo. Chame todo mundo, venha ver aqui o vídeo e vamos aprender um pouquinho hoje, especial, domingo, direcionado aos irmãos e irmãs aí de todas as religiões, né? A paz do Senhor, a paz de Deus, amém? Para todas as religiões, certo? Então, chame todo mundo, vem assistir o programa, vamos aprender, vamos conversar então aqui sobre religião, sobre as posturas, principalmente de políticos dentro das igrejas evangélicas, católicas, tal, em modo geral. Essa aqui é a direção desse programa aos domingos. Falar sobre política em igreja e sobre comportamentos dentro das denominações religiosas. Pois bem, vocês vão começar, já está ocorrendo, na verdade, é, mas vão passar a ver com mais frequência políticos, deputados, candidatos a deputados, deputados federais, estaduais, senadores, começarem a frequentar então os cultos, as missas, com a intenção de se mostrar, aparecer para o povo, para os eleitores que eles querem ganhar ali, né? Então eles vão e como é que ocorre isso? Eles fazem uma reunião nos bastidores das igrejas, seja católica, evangélica, seja um templo, um budista, maçom, qualquer um, eles fazem as reuniões, antes dos cultos, acertam com o pastor, com o padre, com o chefe do local, né, como é que ele vai se portar, como é que ele tem que falar, para conquistar então a simpatia ali dos membros ali daquele local. Dito isso, ele oferece, obviamente, uma boa ajuda ali para o local, né? Para a compra do equipamento, bancos, iluminação, pintura, terreno, até mesmo para a construção de igreja, material de construção. Tudo isso envolve ali a conversa de bastidor para que o político se apresente ali e consiga, então, conquistar votos. É assim que age. É uma boa coisa? Para os pastores, bispos, para os dirigentes da igreja, sim, é uma boa coisa. O que ocorre? Como o voto é de cada um de nós deveríamos ter a liberdade de escolher em quem votar. E o pastor, o bispo, que fica ali, então, com o lucro ali daquele acerto. Porém, o que ocorre? Como o acerto é muito grande e as coisas são muito pegadas ali nos bastidores, o pastor ele fica comprometido então a direcionar o povo na direção daquele político que está ali contribuindo. É por isso que vocês veem as pregações de agora para frente sempre com um versículo, uma passagem bíblica atrelada àquilo que o candidato diz, e aí então o pastor discorre lá a sua pregação, né, o seu culto, na direção daquela palavra, fazendo com que o povo entenda que aquela pessoa que está ali é uma boa pessoa, uma pessoa que pode contribuir para o bem da comunidade. Algumas vezes é uma boa pessoa? Sim, tem muitos bons políticos aí, apesar desse comportamento aí, mas é porque o jogo, todo mundo joga assim. Quem é bom, quem é ruim, tem que fazer também, senão fica para trás. Mas algumas vezes são boas pessoas mesmo, colaboram, cumprem a palavra, são
realmente pessoas de boa índole, de bom caráter, mas nem sempre é assim. E como o pastor fica então ali, né, obrigado pelo acordo que é feito ali nos bastidores a pregar nessa direção, eles têm que se comportar dessa maneira e fazer com que o povo entenda que aquele político que está sendo apresentado é o melhor. É assim que ocorre dentro das igrejas a apresentação de políticos. Alguns políticos chegam a corromper mesmo, de fato, os pastores com milhões. Quanto maior é a igreja, quanto mais membros tem, mais fiéis tem, maior é a quantidade de dinheiro envolvido, de material, de coisas envolvidas ali nesse acordo. Infelizmente é assim que acontece, certo? Alguns pastores também têm as suas próprias pretensões políticas, alguns querem se lançar aí candidato. Agora, como é uma eleição majoritária para presidente, governador, senador, deputados, só alguns pastores aí de grandes denominações que têm essas pretensões. Na eleição de 2024, como é eleição minoritária para prefeito, vereador, o pastor aí do seu bairro, aí da sua localidade, pode desenvolver essa intenção de se candidatar aí a vereador ou a prefeito mesmo da sua localidade. E então eles já vêm colocando esse hábito dentro das igrejas para isso, para esse envolvimento aí e para então ter o povo ali seguro que vai votar naquele candidato. É assim, meu povo. Virando agora um pouquinho a página e falando então agora de comportamento dentro das igrejas, nós vamos falar aqui sobre a etimologia das palavras, o significado real das palavras, dos dons, dos idiomas no mundo todo. O nosso mundo, quando nós falamos nosso mundo, muita gente pensa numa bolinha assim, com o Sol, outra bolinha ali, o universo todo escuro, o Sol lá a bilhões de quilômetros, mas consegue clarear aqui metade do planeta, a outra metade fica no escuro, então, é aquelas coisas que a gente aprende na escola. Outros que creem que a Terra é plana, né? Por isso chama planeta, tal, porque dizem que a Terra é plana, tal. Na verdade, não é bem assim, né? O significado da palavra, com todo respeito em quem crê que a Terra é plana, tal. Então, mas o significado de planeta é de plano, ou seja, vários planos estabelecidos por Deus, né? Então existe aqui esse plano, existe um plano superior, o outro superior, o outro superior, e é assim. É por isso que essa palavra de origem antiquíssima, né? Para designar aqui, então, o local onde nós nascemos e vivemos a nossa vida toda é planeta. Pois bem, nada contra, né? Faz muito sentido ser plano. É que quando se diz aí, o pessoal que crê em terra plana, que a terra é plana, todo mundo pensa que ela é retinha, assim, sem montanhas, sem aclive, sem declive, sem nada. Pensa que é retinha, assim, bem plana. É óbvio que não é, né? Todo mundo vê aí as montanhas, os montes, os vales e as coisas, né? É, então é isso. Essa é a primeira explicação sobre a etimologia das palavras. Segunda coisa, Deus criou todos os idiomas. Vocês veem isso lá na época que o povo quis construir a Torre de Babel para tentar chegar até o céu, onde criam que Deus habitava, lá nas alturas, ou seja, no plano superior, lá em cima. Por isso é o planeta, entenderam, né? Então, eles queriam construir uma torre muito alta e conseguir chegar até lá. Deus então fez a confusão das línguas lá. Cada um começou a falar numa língua diferente e aí, por conta dessa enorme confusão, ninguém mais se entendia com ninguém. A obra foi interrompida. E aí então parou-se a construção da famosa Torre de Babel. E aí
após o dilúvio, aquelas coisas todas, então os continentes se... Não é que os continentes se separaram, né? O volume de água fez com que sobrasse no topo da superfície das águas um continente aqui, outro ali, outro lá, tal. Mas se as águas baixarem, nós vamos ver ali vales e outras coisas, se sumirem todas as águas do planeta ou se deslocarem para um ponto só. Nós vamos ver montanhas e superfície sólida, que seria o fundo dos oceanos e dos mares. Pois bem, então se Deus criou todos os idiomas, e criou todas as línguas do planeta, obviamente criou o nosso idioma, o português, né, que nós herdamos lá de Portugal e abrasileiramos aqui, quando Deus vai se comunicar então conosco, nós aqui brasileiros, obviamente, ele tem que se comunicar em português. Então, quando nós frequentamos um culto, acompanhamos lá o pastor e de repente o pastor diz: olha, Deus tem uma palavra aqui hoje, eis que vos digo. Aí vocês já começam a perceber uma diferença. Assim. O português falado hoje em dia, no século XX, século XXI, não se usa mais alguns termos que alguns pastores querem colocar para dar um ar assim de importância, de cerimônia. Eis que vos digo de mim para vós. Tá? Mas Deus precisa falar assim? Obviamente que não. Quando você vai fazer uma oração, você precisa falar: Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador de todo o universo. Não. Tem que conversar com Deus. Como eu estou conversando com você aqui nesse momento, certo? Então é óbvio que quando começa a pregação por ali, a gente já fica um pouquinho desconfiado que aquilo é a interpretação do pastor sobre alguma coisa que supostamente Deus quer falar. Porque é óbvio que se fosse Deus mesmo nos comunicando, estaria comunicando como eu estou comunicando aqui com vocês, de uma maneira que você entende. Assim, eis que vos digo que daqui, tal, isso é coisa lá do século XIX, XVIII. Também, falar em línguas, esse negócio de falar em línguas, eles cunharam dois nomes, na verdade, né? Um se chama glossolalia e o outro xenolalia. São as palavras criadas aí para descrever esse dom. Na época do Pentecostes, aonde se reuniam todos os homens de negócios ali da época na região ali, né, do Pentecostes, estavam ali na época os partos, os medos, os elenitas, os judeus, os mesopotâmios, o pessoal da Capadócia, do Porto, da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, né? Árabes, cretas, tudo o que hoje seria os continentes, a Ásia seria lá China, Japão, França, Portugal, Espanha, esses locais por ali, né? Os países árabes, né? Todos esses locais aí, então cada um falando na sua língua. E aí então os apóstolos de repente saíram da reunião onde eles estavam e começaram, um apóstolo, chegava para uma pessoa, exemplo, assim, por exemplo, uma pessoa que tinha lá um idioma parecido com o francês. Então um apóstolo, que era judeu ali, falava em francês. E a pessoa que estava ali entendia. Um outro visitante do local ali, que falava ali na época um idioma parecido com o espanhol, entendia em espanhol. Outro entendia em inglês, entendia em alemão, entendia em árabe. Então, essa é a glossolalia, falar em línguas estranhas, ou estranhas, mas assim, que de um estrangeiro, de um outro país, certo? Então, os apóstolos tinham o seu idioma local, nativo, e
se expressava então e cada um daqueles estrangeiros de fora, de outros países, entendiam em suas línguas. A xenolalia, aliás, isso é xenolalia, né? A glossolalia é o que se diz hoje em dia nas igrejas, falar em língua de anjos. Ora, você fala, rabalabacanta, rabalá, subianta, rabá, surianda, não sei quem tá lá onde anda, surianda, aquelas coisas. Então, você já viu um irmão conversando com outro nessa língua? Um falando, oh, arabá, surianda, rabá, oh, arabá, queimando, sabá, aquelas coisas. Vocês não, nunca viram. Porque isso não acontece. Isso aqui, eu vou dizer para vocês, olha, glossolário, segundo aqui, nós entendemos. Supostas, nós pesquisamos, aliás, nós estudamos. É glossolária, suposta capacidade de falar em línguas estranhas quando em transe, como foi no caso do Pentecostes. Ou também é uma psicopatia, um distúrbio de linguagem observados em doentes mentais que creem em inventar uma outra língua. E é isso. Então, as pessoas creem que estão falando numa outra, inventaram uma outra língua. Ah, Shimicanta, Alabá, Surianda, Alabalabalá, Alabaxéia, não sei o que. Tá. E é assim. Por isso que o apóstolo Paulo diz: quem fala em línguas estranhas, age então quem interprete. Você está falando, de repente você fala português, de repente você está falando em inglês dentro do culto, lá dentro da igreja onde você frequenta, durante o culto, então que haja alguém que entenda inglês e interprete ali o que você está falando. Esse é o correto, é a maneira correta. O próprio apóstolo Paulo disse: ainda que eu falasse na língua dos anjos. Quer dizer, uma coisa que nunca ninguém falou. Se eu não tivesse amor, de nada me serviria isso. Aí o pessoal pega e faz essa confusão. Olha, está falando aqui, oh, Deus disse assim, 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 assim. Não, não é. Eu digo para vocês com toda certeza que 90% disso daí é teatro, tá? É porque a pessoa que está falando quer dar um choque psicológico em quem está ouvindo e quer que essa pessoa entenda que aquilo é Deus falando. Quando Deus é criador de todos os idiomas, Deus poderia perfeitamente, até obviamente, usar um irmão lá para falar para as pessoas em português dessa maneira como eu estou falando para vocês, não em português arcaico, nem em línguas estranhas aí e depois a pessoa ter que traduzir. É uma trabalheira que não é, eu creio, do feitio de Deus, que Deus faz as coisas de maneira sempre prática e sempre ordeira, né? Então é isso. Sabe? Outras coisas que eu queria dizer para vocês também é a respeito de nomes. Nomes que muitas vezes a gente tem um certo preconceito, né, com as religiões afro-brasileiras, aí, afrodescendentes. Então, veja vocês, Jesus, como nós o chamamos aqui, Jesus, o Filho de Deus, em grego é chamado de Listous, Lissous. Jesus em hebraico é Yeusha, Yahushua. É assim, José, como eu me chamo, José é o meu nome, em grego é José. Em inglês, Joseph. Em hebraico, Yusuf, que significa aquele que acrescenta. Como eu estou acrescentando aqui um conhecimento a vocês. Deus, como nós chamamos, em grego é Theos. Em hebraico, Yau ou Yausha. Então vocês vejam. Lá no candomblé, na Umbanda, por exemplo, Exu, Oxalá, são parecidos. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Quer dizer, José,
Joseph, Youssef, certo? Jesus, Yehusha, Yahushua, Lissous, Exu, Oxalá, Omulu, esses nomes que países africanos dão aí para os seres chamados seres de luz que se manifestam e durante lá os cultos africanos, lá, né, nas reuniões. São isso aqui, nada mais é do que isso. Obviamente que por serem africanos, eles colocam aquelas roupas de gira, não sei tal. É a mesma coisa que você vê nos cultos, dos dias, as pessoas girando, pulando, sapateando, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se você pegar um culto onde a pessoa supostamente está com o Espírito Santo e a pessoa fica girando, girando, sapateando, toda torta assim tal, e você pegar num terreiro lá de Umbanda, você vai ver exatamente os mesmos movimentos. Então, como é que no culto é de Deus e no terreiro não é de Deus? Então, nós temos que pensar, né? E parar um pouquinho com esse preconceito aí. Porque isso é preconceito de cor, de religião, de tudo. Porque vocês estão vendo isso aqui. Aprenderam isso agora, hoje. Então é isso. Meus amigos e minhas amigas, o José aqui, o que acrescenta, isso aí aqui, acrescentou então esse conhecimento aí para vocês hoje. Até o próximo domingo. Domingo que vem tem mais. Nós vamos continuar então aí falando para vocês, meus amigos e minhas amigas, irmãos evangélicos, católicos, espíritas, umbandistas, pentecostais, neopentecostais e coisas que tais. Tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, a paz de Deus, a paz do Senhor. Tchau, até domingo que vem. Segunda-feira tem programa, e aqui nós trabalhamos todos os dias, e trabalhamos mesmo. Até lá, pessoal. Tchau.